Fala pessoal, aqui é o Matheus, sejam muito bem-vindos ao primeiro vídeo do canal Def Games BR. E aproveitando o lançamento nessa semana de Silent Hill 2 Remake, vamos aqui ranquear os 8 principais games da série, do pior para o melhor. Lembrando que é a minha opinião, e se você tiver uma opinião divergente, você pode deixar aqui nos comentários. Já deixa o seu like para fortalecer o canal. Se inscreve para não perder os próximos vídeos e ativa o sino das notificações para você não perder nenhum desses lançamentos, beleza? A série Silent Hill foi esquecida por algum tempo pela Konami, onde o último jogo antes do remake de Silent Hill 2 tinha sido em 2012 com Silent Hill Downpour, o que cria aí um hiato de pelo menos 12 anos na franquia. Em 2014 nós tivemos o Playable Teaser, que seria o novo jogo de Silent Hill criado por Hideo Kojima, mas o projeto acabou sendo cancelado e a série só foi retomar agora em 2024. Então, sem mais delongas, vamos para os 8 principais jogos do pior para o melhor. Em oitavo lugar não poderia estar outro, né? Eu acho que é unanimidade entre os fãs de Silent Hill que Silent Hill Downpour é o mais fraco da série. Lançado em 13 de março de 2012 para PlayStation 3 e Xbox 360, o Silent Hill Downpour ele não é um game horroroso, né? Mas ele deixa muito, mas muito a desejar com relação aos outros jogos da franquia. Ele foi desenvolvido pela Batra Games e foi o primeiro a não contar com o consagrado compositor Akira Yamaoka, que foi quem compôs a trilha dos primeiros jogos. O game conta a história de Murphy Pillington, um prisioneiro que, após ter sido preso de forma intencional para se vingar de Patrick Napier por ter matado o seu filho, acaba criando alianças perigosas dentro da cadeia para poder se vingar de Patrick, e acaba acusado de tentar matar um dos principais guardas daquela prisão, e é definido que ele será transferido para um presídio de segurança máxima. Porém, enquanto ele estava sendo transferido, o ônibus que ele estava tomba na estrada e cai, matando todos, só sobrando ele, aparentemente. E adivinha onde esse ônibus caiu? Exatamente na cidade de Silent Hill. Ele se vê em uma situação complicada, porque todo mundo morreu, ele não tem com quem falar, tem uma policial perseguindo ele querendo matá-lo, e de forma surpreendente para Murphy, enquanto a cidade está tomada de monstros, está sombria, para algumas pessoas que ele encontra na cidade tudo parece estar normal. Então Murphy tem que achar um jeito de sair da cidade, mas ele ouve que alguém tem dedicado músicas para ele na rádio da cidade e ele vai conferir. A partir de então a história se desenrola. O game tem um gráfico ok para a época, mas já dando sinais de estar sendo ultrapassado. O game tem uma espécie de mundo aberto, que é uma área explorável muito grande, com vários locais para você entrar, e que possui muitas sidequests, que pode estender aí o tempo de campanha comparado com os jogos anteriores. Mais ou menos como o que aconteceu com Silent Hill 2 Remake, onde você não tem um mundo aberto, mas você pode entrar em vários estabelecimentos, várias casas, para poder fazer algumas sidequests. No fim, ele recebeu notas médias no Metacritic de 6.8 e passa longe de ser uma nostalgia para os fãs. Bom pessoal, a partir daqui deixa de ser uma unanimidade e já começa a criar algumas polêmicas. Em sétimo eu coloco Silent Hill Origins, ou Silent Hill Zero, que foi lançado em 6 de novembro de 2007. Originalmente para o PSP, o PlayStation Portátil da Sony, mas depois teve uma versão para PlayStation 2 em 2008. Ele veio totalmente para nos confundir, porque ele se passa num período antes do primeiro jogo, mas partes da trama são diferentes e parecem não se encaixarem muito bem. O protagonista é o caminhoneiro Travis Grade, aparentemente é um homem comum, mas está sendo atormentado por pesadelos que se tornam cada vez mais frequentes. A narrativa se inicia com uma conversa de rádio entre Travis e o seu colega, onde eles discutem assuntos do dia a dia de caminhoneiro. Durante a conversa, ele menciona que ele precisa fazer uma entrega em Brahms, que planeja usar um atalho passando por uma tal de Silent Hill. Enquanto ele está dirigindo o seu caminhão na estrada, uma figura infantil surge de repente na sua frente, fazendo com que ele, em estado de choque, precise parar o caminhão para evitar uma colisão. Travis então desce do caminhão e caminha para verificar sobre a pessoa na estrada, mas ele não encontra ninguém. Na volta para o caminhão, ele vê o vulto de uma menina atrás dele pelo retrovisor do caminhão. E de repente começa-se uma espécie de fumaça. Aquilo não era névoa, era a fumaça de uma casa que estava em chamas um pouco mais à frente. E dentro dessa casa ela escuta um pedido de socorro. Ele entra e encontra uma menina totalmente carbonizada, prestes a morrer.
e ele tenta salvá-la. Após conseguir sair da casa com a menina, ele grita por ajuda, mas ninguém o atende e ele desmaia, acordando deitado no banco de uma praça da cidade. O game segue um padrão de jogabilidade e combate dos primeiros games e tem uma história e uma ambientação bem características de Silent Hill. O fato do jogo estar aqui, gente, não significa que ele é ruim, apenas que há outros melhores. Ele obteve nota de 7.8 no Metacritic e é lembrado por alguns fãs com carinho, pois foi o primeiro contato de alguns com a série. Indo para a sexta posição, nós temos o Silent Hill Homecoming, lançado em 30 de setembro de 2008 para PlayStation 3 e Xbox 360 e em 6 de novembro de 2008 para PC. Ele foi o primeiro game da saga para a geração PlayStation 3 e Xbox 360. O sexto jogo da franquia é tenso e cumpre uma atmosfera de terror com uma história macabra que mostra a aura de Silent Hill. Porém, o game não se passa em Silent Hill. O game vai contar a história de Alex Shepard, um veterano militar que volta para sua cidade natal chamada Shepherd's Clan e acaba precisando buscar informações sobre o que está acontecendo com a cidade e onde está o seu irmão Joshua, que aparentemente está desaparecido. Sim, o game não se passa na cidade de Silent Hill, que é um ponto negativo para o game. Uma coisa que esse game trouxe de volta foi o significado das criaturas, algo que tinha se perdido na série. Mas ainda assim, um dos monstros que é reflexo da mente do protagonista de outro game da série não parece fazer muito sentido para estar ali. Ele parece estar ali só para aumentar a fama do game. O jogo recebeu avaliações variadas, mas geralmente foram boas críticas nas análises, com reações positivas aos gráficos, áudio e outros elementos. Porém, ele foi menos favorável para a história e alguns elementos de terror e jogabilidade. Especificamente a jogabilidade teve boas diferenças dos jogos anteriores, com destaque para a melhor habilidade de Alex em combate, por ter sido um soldado, diferente dos demais games que eram bem mais travados, pois os personagens eram inexperientes no assunto. A nota final do Metacritic foi de 7.2. Indo para a quinta posição, nós temos talvez o jogo mais injustiçado de toda a série, que é o Silent Hill Shattered Memories, que ele é uma reimaginação do primeiro game da franquia. Lançado em 8 de dezembro de 2009 para Nintendo Wii e 19 de janeiro de 2010 ganhando versões para PSP e PlayStation 2, o game conta a história de Harry Mason, que bate o seu carro, desmaia e perde sua filha Cheryl na cidade de Silent Hill. A história se alterna entre a trama com Harry Mason e aparentemente uma consulta em que ele está passando com um psicólogo. Esse psicólogo é o Dr. Kaufman, que no primeiro game era um médico e traficante de drogas, mas aqui ele é simplesmente um psicólogo. A cidade de Silent Hill, nesse game, ela é diferente, pois ela é uma cidade praticamente toda tomada pela neve, e o mundo alternativo ele é um mundo congelado, diferente dos outros games que o mundo era cheio de sangue, ferrugem e outras coisas mais. E isso acaba deixando a atmosfera muito mais pesada para o jogador. Dependendo das respostas que você dá lá na clínica do Dr. Kaufman, o final do game pode ser alterado, pois o game tem 4 finais disponíveis. O jogo recebeu nota 7.9 no Metacritic, mas muitos jogadores da série não jogaram esse game, o que realmente é muito triste porque o jogo é muito bom. Indo então para a quarta posição, nós temos o Silent Hill 3. Aqui eu começo provavelmente com as maiores polêmicas, porque aqui normalmente as pessoas tendem a ficar muito em cima do muro, mas para mim o quarto melhor game da série é Silent Hill 3. Lançado em 2003, no dia 23 de maio para PlayStation 2 e em 7 de novembro daquele mesmo ano para PC, Silent Hill 3 é uma continuação direta do primeiro game da série. O game vai narrar a trajetória de uma jovem chamada Heather Mason, que tem um estranho sonho envolvendo Silent Hill, que a impulsiona a visitar a cidade em busca do seu passado. Especialmente após ela acordar desse sono, ela se vê perseguida por pessoas estranhas, dizendo coisas estranhas sobre ela fazer parte de alguma coisa muito importante. Durante a sua jornada, Heather descobre que está envolvida diretamente nos planos do culto da cidade e decide então investigar um pouco mais sobre o seu passado. O game é lembrado com carinho pelos fãs da franquia, porém alguns afirmam que a partir deste lançamento a série começou a enfraquecer em todos os aspectos.
Silent Hill 3 foi bem aclamado pela crítica, recebendo 8.5 de nota no Metacritic e ganhou uma edição em HD em março de 2012 para PlayStation 3 e Xbox 360. Indo para o pódio, nós temos em terceiro lugar o Silent Hill 4 The Room. O quarto game da série aparecer aqui em terceiro no ranking é muita polêmica, mas ele é um pouco injustiçado por essa fama que ele tem. Lançado em 17 de junho de 2004 para PlayStation 2 e Xbox, e em 7 de setembro de 2004 para PC, Silent Hill 4 The Room foi inicialmente concebido como um título paralelo da série Silent Hill, em vez de uma sequência direta da narrativa principal, e apresenta um estilo de jogabilidade bastante distinto em comparação com os demais jogos. A experiência se concentra no apartamento do protagonista Henry Toshan, que é explorado em uma perspectiva de primeira pessoa e serve como único ponto de save do jogo, e a cidade externa, que nós jogamos em terceira pessoa com ele. Henry mora num apartamento de número 302 e nos últimos tempos ele tem tido muitos pesadelos onde ele acorda e a casa está toda macabra e alguns fantasmas saem da parede para tentar pegá-lo. E então ele acorda. Quando começamos o jogo de forma oficial, Henry diz que há 5 dias atrás a sua porta apareceu completamente acorrentada e ele não consegue sair do apartamento. Enquanto ele estava olhando para a porta, apareceu uma mensagem escrito "Não saia, Walter". Enquanto Henry explora um pouco o seu apartamento, ele escuta um barulho vindo do banheiro. E quando ele vai olhar, existe um enorme buraco na parede. E quando ele entra por esse buraco, ele vai parar no mundo exterior. E é aí que o jogo começa para valer. O game no geral é bem diferente dos primeiros, mas ele sim é um game muito bom. Inclusive, eu tenho um carinho muito especial pelo Silent Hill 4, porque foi o primeiro game da série que eu joguei. O game obteve nota final de 8.1 no Metacritic. Chegando nos dois primeiros aqui, nós vamos ter uma disputa boa, mas em segundo lugar eu coloco o primeiro game da série, o Silent Hill 1, aquele que deu origem a tudo. Lançado exclusivamente para PlayStation 1 em 23 de fevereiro de 1999, o primeiro game da série é considerado um dos maiores jogos de terror de todos os tempos, e não só do gênero terror, mas também da história dos videogames. Devido a limitações da época, os desenvolvedores utilizaram a névoa e a escuridão muito presentes no jogo que se tornaram característicos de Silent Hill para camuflar as falhas presentes por conta do hardware fraco do PlayStation na época. Diferentemente dos jogos anteriores de survival horror que apresentavam os protagonistas treinados no combate, o personagem principal em Silent Hill é um homem comum. Harry Mason, ele não tem experiência em combate, ele não tem experiência com armas, ele não é um soldado, não é um policial. Ele simplesmente é um homem comum, como todos nós. A trama acompanha o Harry em busca da sua filha na cidade de Silent Hill, após perder ela depois de um acidente de carro que ele sofre logo após a primeira cutscene do game, onde Harry tenta desviar de uma moça andando no meio da estrada. Ao longo da história, Harry desvenda os segredos da cidade, que é envolta em um culto religioso que planeja realizar um ritual para trazer uma divindade ao mundo. Essa divindade era o Deus do Paraíso, um culto local nativo. Porém, quando os colonizadores vieram, acabaram por transformar esse culto do Deus do Paraíso para Samael, um demônio. Assim, a cidade se desenvolveu acreditando que Samael seria o que traria o paraíso. A líder do culto se chamava Dahlia Gillespie, e ela resolve fazer um ritual para trazer o demônio de volta à vida. Para isso, era necessário uma mulher que se dispusesse a isso, mas não parava por aí. Essa mulher precisaria sofrer muito, ela precisaria ter muito sofrimento durante a sua gravidez para alimentar Samael dentro dela. E para ser a hospedeira, Alessa Gillespie, filha de Dahlia, se ofereceu. Ela não foi obrigada, ela se ofereceu. Então, após ser queimada viva, Alessa foi internada no hospital da cidade para se curar. Certo? Errado. Era para sofrer ainda mais. Porém, um dia, Alessa se arrepende disso e tenta evitar o nascimento de Samael, dividindo a sua alma em dois e fazendo surgir um bebê na estrada, que foi encontrado por Harry Mason, protagonista do game, e de sua esposa, e deram a ela o nome de Cheryl. Alessa tinha muitos poderes sobrenaturais. Isso, somado ao crescimento de Samael dentro de si, criou o mundo alternativo de Silent Hill que a gente conhece. Inclusive, todas as criaturas que aparecem no primeiro game são reflexos da mente de Alessa. Alguns anos depois de encontrar Cheryl, a esposa de Harry morre
e Harry passa a cuidar dela sozinho. Quando a menina tinha 7 anos de idade, Harry estava com ela de carro e passa por perto de Silent Hill quando uma mulher atravessa no meio da rua. Ele tenta desviar, bate o carro e desmaia. Essa mulher que aparece era Alessa. Quando Harry acorda, ele está em Silent Hill, Cheryl sumiu e o jogo começa. O game foi um sucesso total e obteve nota de 8.6 no Metacritic e muitos consideram o melhor game da série. Mas, para este aqui que vos falo, o primeiro não pode ser outro a não ser ele. Lançado em 21 de setembro de 2001 para PlayStation 2 e mais tarde para Xbox, PC e ganhando uma versão remasterizada em HD para PlayStation 3 e Xbox 360 e agora ganhando um remake em 2024, o primeiríssimo lugar de melhor game da série Silent Hill vai para Silent Hill 2. A história não é uma sequência do primeiro game, mas apresenta um enredo bastante complexo, dramático e chocante. O game conta a história de James Sunderland, um homem viúvo faixa ali dos seus 30 e poucos anos, que vai a Silent Hill após receber uma carta de sua esposa que havia falecido há 3 anos em decorrência de uma doença degenerativa, dizendo que ela estava o esperando num lugar especial deles. Ele, num primeiro momento, se questiona se aquilo poderia mesmo ser real, mas mesmo assim resolve ir atrás e conforme a trama se desenrola, você vai entendendo que aquela carta tem algo de estranho por trás. O game explora o profundo da psique humana, adentrando sentimentos como negação e culpa, e você vai entendendo isso conforme o jogo vai passando. James, assim como outros personagens na série, tem situações complicadas, porque para ele a cidade está infestada de monstros, mas para algumas outras pessoas, como por exemplo a pequena Laura, que você encontra logo no começo do jogo, tudo está normal. O game recebeu nota de 8.9 no Metacritic e é celebrado por muitos fãs como o melhor game da série. E essa semana passada, no dia 8 de outubro, foi lançado o remake da série. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você concorda ou discorda, deixe aqui nos comentários, deixe o seu ranking dos games de Silent Hill e me dê sugestão dos próximos vídeos. Falou e até mais!